Olá pessoal, mais uma videoaula aqui no nosso canal falando sobre o assunto de imigração ilegal dentro dos Estados Unidos. E hoje é um tema bem polêmico, é um tema que pode te alcançar. De repente você está passando por essa situação difícil ou conhece alguém que está passando aqui nos Estados Unidos uma situação bem delicada, que é você vai desistir de viver nos Estados Unidos. Porque hoje a gente vai falar sobre casos de depressão que acontecem com os imigrantes e principalmente os imigrantes ilegais. Bom, antes da gente continuar o nosso vídeo, ajude o nosso canal, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que está passando por uma situação semelhante, por tudo aquilo que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Dê o like aqui no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e você também incentiva a gente a gravar mais conteúdos relacionados a tema de imigrantes ilegais aqui dentro dos Estados Unidos. Lembrando que eu trabalho numa ONG aqui dentro dos Estados Unidos, recepcionando todos os imigrantes que estão entrando pelo Caicai. Então, a gente está se mobilizando para criar conteúdos informativos para essas pessoas que estão atravessando a fronteira de forma ilegal. Então, se você tem alguma dúvida, se a gente se ficou alguma questão que não foi muito bem explicada aqui, você pode colocar seu comentário. Lembrando que nossas informações são validadas por advogados de imigração e então a gente está sempre ajudando a manter vocês informados. Então vamos para a aula de hoje. Bom, o que é interessante, o imigrante que ele está lá no Brasil e ele está pensando, eu vou viver o meu sonho americano, eu quero ir para os Estados Unidos, que lá eu vou conquistar as minhas coisas, enfim. Então quando ele vem para os Estados Unidos é um país totalmente individualista. Isso é cultural deles, tá? A cultura americana ela é muito diferente da brasileira. A cultura do brasileiro é uma cultura coletiva. É muito comum o brasileiro se ajudar. É muito comum o brasileiro estar frequentando a casa do vizinho, um churrasco, uma festa, um evento, um final de semana, o famoso sextou. Então é cultural isso, tá? Nos Estados Unidos não tem isso. O pessoal aqui é muito frio, é muito individualista. O nosso país aqui, nos Estados Unidos, ele é altamente capitalista. Ou seja, a pessoa só pensa em trabalho e produtividade. E por que ela pensa nisso? Porque ela foca nas conquistas, que as conquistas dela só vai vir através do trabalho e produtividade. E aqui, literalmente, tempo é dinheiro. Por que tempo é dinheiro? Porque aqui não existe, você não ganha por dia, você não tem um salário mensal fixo. Você aqui é horista, você ganha por hora. Ou seja, tempo realmente é dinheiro. Então, qual que é o perfil do imigrante que vem ilegal, né, aqui para os Estados Unidos? É aquela pessoa que quer um sonho, tem um sonho americano, que fantasia. Não vou dizer fantasia, porque eu conheço muitos imigrantes aqui legais que só têm ensino fundamental e são pessoas maravilhosas que estão se dando super bem aqui, mas ralam muito, trabalham muito para mandar dinheiro para o Brasil. Não estamos aqui julgando a realidade dessas pessoas. Mas são pessoas que vêm com um sonho americano de que aqui vai dar certo e é onde eles vão conseguir crescer de vida e conquistar coisas no Brasil, já que a situação no Brasil está difícil. Então, o imigrante que vai atravessar o Caicai, enfim, ele se prepara para o pior cenário. Quando a gente fala assim, olha, a vida aqui não é difícil, a vida aqui não é fácil, a vida aqui é difícil. Olha, atravessar a fronteira não é uma coisa simples, é uma coisa difícil. Não importa. Você pode falar o que for para esse imigrante, ele vai se preparar para o pior. Mas somente quem vive a situação sabe como ela realmente é. A grande maioria que vem, nós falamos aqui, são pessoas que vêm de cidades pequenas, que trabalham com um serviço pesado no Brasil. Mas mesmo assim, a realidade é diferente. As pessoas falam muito assim, eu vou para os Estados Unidos para limpar a casa, vou trabalhar com limpeza. Mas é um trabalho difícil. Não é difícil não, porque lá eles não lavam, não é lavando, não é... A pessoa não fica o dia todo numa casa, um diarista lavando. Mas, gente, quando a pessoa chega aqui e vê que como é o trabalho realmente, a rotina, o dia a dia, aí você acaba falando, nossa, realmente
o serviço de diarista, de faxina no Brasil é melhor do que aqui. Porque aqui, gente, por mais que o trabalho é diferente, não é que seja mais fácil ou mais leve. É trabalho pesado também. Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que trabalha como ajudante de pedreiro no Brasil, ele carrega um saco de cimento. É um trabalho pesado. Mas aqui, gente, ele vai continuar, se for trabalhar em construção, ele vai carregar um saco de cimento também. Então, assim, o peso do cimento vai continuar, o trabalho continua pesado. Só que aqui a diferença é que o trabalho ele é reconhecido. Por quê? Porque você vai ser remunerado e a sua remuneração vai permitir conquistar coisa aqui dentro dos Estados Unidos. Mas até que ponto isso vale a pena? E é isso que a gente vai falar, porque o tema de hoje é sobre a depressão que esses imigrantes estão sofrendo. Nós sabemos que a maioria desse perfil que vem imigrando de forma ilegal aqui para os Estados Unidos, que atravessa lá a fronteira do México, são pessoas, a grande parte, tá, gente? Eu falo isso sem errar porque é a minha vivência aqui no dia a dia. São pessoas que vêm do interior do Brasil, dos estados do Brasil, principalmente Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que mais vem imigrantes. E são de cidades que a gente fala assim, aquelas cidades que são de roça mesmo, onde o trabalho é mais pesado, trabalha na lavoura, trabalha com plantação, criação de animais, de gado, enfim. Então, esse pessoal, eles vêm para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, gente, é um país de oportunidades. Se você sabe trabalhar, se você consegue trabalhar, é certo. A gente aqui não está julgando quem está entrando de forma ilegal, a gente não está julgando aqui se você veio pelo motivo X ou Y, não importa. A gente está falando que a realidade é o que a gente vive aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Então, a realidade aqui é diferente. Você vai se adaptar. A gente não está falando que você é fraco ou você não vai se adaptar. Você vai se adaptar, mas você precisa vencer os 2 primeiros anos. Por quê? O que está acontecendo com os imigrantes? Os 2 primeiros anos são os anos de mais labuta, são os anos mais tristes e difíceis de um imigrante, porque existe uma alta pressão psicológica nesses 2 primeiros anos. O imigrante, ele já sofreu para entrar no país, ele entra com uma dívida que ele tem com o coiote, ele tem que pagar o coiote lá no Brasil. Ele passou por todo aquele processo de atravessar a fronteira que a gente já explicou aqui em outros vídeos no canal. Ele teve que pagar suborno, ele foi preso, ou seja, ele é considerado um criminoso. Muitas das vezes ele teve que pagar propina, ou seja, às vezes essa pessoa ela nunca fez nada de ilegal no Brasil, mas no México teve que pagar propina para policial, teve que mentir na imigração. Então, ela paga um preço alto no psicológico dela. Outra coisa, ela entra no país aqui, ela não entende o inglês. Ah, mas eu uso o Google Tradutor. Ô, gente, você se vira com o Google Tradutor. Você não consegue conversar. É difícil. O inglês, para quem já é adulto, é difícil de aprender. Precisa de uma dedicação muito grande. Precisa estudar. Então já não entende o inglês. Ou seja, às vezes você se esbarra numa situação que você não entende nada. Você fica triste. Vem um sentimento de incompetência, de impotência. Porque você não consegue entender, nem dialogar, nem explicar a sua situação. O ritmo de trabalho aqui, gente, é totalmente diferente. É por produção. Se você não produziu, você não recebe. Se você não tem trabalho, se você não trabalhou aquele dia, ou seja, você perdeu suas horas de trabalho. Não tem atestado. É um ritmo diferente. E nesses 2 primeiros anos, o imigrante ele não consegue juntar dinheiro porque ele tem as despesas dele e as despesas dele são em dólar. O imigrante está ganhando... Nós fizemos um vídeo aqui. Ele ganha $15 por hora. Ele tá ganhando aí $3.000 por mês. Nossa, isso convertendo para reais, o dólar e R$5, nossa, 3 vezes 5, ele tá ganhando R$15.000. Ele ganha R$15.000 se ele mandar o dólar pro Brasil. Mas ele gasta em dólar. Então, a despesa dele é grande aqui. Então, esses 2 primeiros anos é um ano de adaptação, é um ano muito difícil. E é o ano que acontece os casos de depressão,
onde os imigrantes eles acabam indo embora e saem traumatizados. E como que vem a depressão? Aqui nos Estados Unidos, a falta de vida social é muito grande. As pessoas não se socializam aqui. O máximo é um bom dia, é uma boa tarde, é uma boa noite. Sim, é só isso. Todo mundo se tranca nas suas casas e vive em suas vidas. Aqui existe uma falta de afetividade. Os solteiros aqui, eles sofrem mais. Quem consegue entrar solteiro aqui nos Estados Unidos sofre mais, porque não tem a família. Quem entra pelo caicai com criança, pelo menos tem a criança, tem a esposa, mas mesmo assim sofre dificuldades porque existe uma falta de afetividade. Vocês vão ver, gente, aqui até as igrejas brasileiras, aqui formadas por brasileiros, é diferente, porque eles acabam adotando essa cultura americana. Bate a saudade dos familiares. Você está aqui nos Estados Unidos, você não pode ir pro Brasil para matar a saudade. Por mais que você faça ligação chamada de vídeo, liga todo dia, é diferente. Você não tem ninguém para abraçar. O cansaço da rotina de trabalho é desgastante. Aqui é muito comum o imigrante que está começando nos seus primeiros anos ter 2 empregos, trabalhar mais de 10 horas por dia. Aqui não tem muita diversão. O clima aqui não proporciona isso. Por exemplo, sextou. Não existe isso aqui nos Estados Unidos. Vou me reunir com o povo, com os meus amigos do trabalho para fazer um churrasco. Não. Isso aqui é raro de ver. Vou comemorar o aniversário, vou tomar minha caipirinha, minha cachaça, que o pessoal tomava lá no interior, a minha cerveja. Você vai tomar sim, dentro da sua casa. Porque não é comum as pessoas se reunirem aqui para fazer esse tipo de comemoração. O clima aqui ele é muito frio, gente. Aqui o inverno, os casos de depressão aumentam muito. A gente chama de depressão sazonal, porque é pelo clima. As pessoas ficam mais presas dentro de casa, se expõem pouco ao sol, ou seja, falta a vitamina D. A gente sabe que a luz do sol é importante para combater casos de depressão. Só quer ficar dentro de casa, agasalhado, com muita roupa. Aqui, dependendo do estado, tá? A gente está falando de Massachusetts, porque para onde as pessoas vêm, a gente já falou sobre isso. Que as pessoas querem ganhar mais dinheiro, então vêm para o norte. Então pagam um preço alto por causa do clima frio, a neve. Então, às vezes, uma pessoa que está pelo caicai, né? A esposa ou a criança adoeceu. Momentos difíceis que não tem apoio da família. As pessoas aqui elas não têm tempo para te ajudar, porque elas precisam trabalhar. Elas não podem parar a vida delas para te ajudar. Porque se ela parar a vida delas para te ajudar, você vai ficar sem receber e ela também. E ela também tem família, ela tem despesa. É muito comum, sempre tem um caso de discriminação. Às vezes a pessoa que trabalha na limpeza quebra alguma coisa na casa de um americano. O americano ele vai querer descontar de você, ou então some, ele vai querer te acusar. Por mais que você não roubou, sempre você vai ser o discriminado. Às vezes o imigrante ele passa por humilhação e exploração, e muitas das vezes é por brasileiro, porque quem vem para os Estados Unidos e atravessa a fronteira não vem com visto, não consegue permissão de trabalho formal nos Estados Unidos. Então, você não sabe o inglês, você não domina o inglês, você não consegue se comunicar com o americano. Então, você vai trabalhar por quem? Para uma pessoa que fala português, para um brasileiro. Às vezes, esse brasileiro ele não é humilde, porque ele já está aqui, ele está inflado, o ego dele está inflado. São pessoas que já têm empresas aqui nos Estados Unidos. E aí essas pessoas elas acabam se tornando pessoas soberbas. E essas pessoas, esses brasileiros acabam humilhando, explorando esses brasileiros que estão chegando. E muitos imigrantes, eles têm sentimento de prisão aqui nos Estados Unidos, porque eles não conseguem sair do país, porque eles não têm visto, eles entraram de forma ilegal, o processo deles está correndo ainda, ou seja, eles não podem ficar se deslocando de um país para o outro. Eu não posso sair daqui para visitar a minha família no Brasil. É isso que eles pensam. Uma outra coisa que pode despertar depressão também é o choque de cultura dentro de casa. Quem entra pelo caicai com crianças, as crianças vão para a escola. Então vocês
o casal, ele teve uma educação no Brasil, mas o filho já não está tendo essa educação no Brasil. Então o filho volta para casa da escola, já quer falar inglês e os pais não entendem. Quer fazer coisas que os pais estranham, porque no Brasil não é assim. Mas aqui é uma cultura, a criança está aprendendo a cultura americana. Ela tá sendo ensinada para ser um americano, viver como americano. Outra coisa, os relacionamentos às vezes não duram. A gente já falou de casos aqui de por que muitos casamentos estão se desmanchando, o divórcio está aumentando muito entre brasileiros aqui nos Estados Unidos. Cada cônjuge tem uma visão diferente. Às vezes um quer trabalhar para juntar dinheiro e voltar para o Brasil e continuar a vida lá no Brasil. O outro não, o outro já não se vê voltando para o Brasil. Então isso é bem complicado. A gente está se separando só para ir atrás de uma pessoa que pode dar documentação. E o caso mais certo de como vem a depressão aqui nos Estados Unidos de imigrante é quando ele perde algum familiar lá no Brasil e não consegue ir lá para velar o corpo. Então, às vezes, entrou nos Estados Unidos. Nesses 2 anos, se perde um pai, se perde uma mãe, perde um irmão, perde uma pessoa próxima, um amigo. É complicado, gente. Nesses 2 primeiros anos é certo. A depressão, ela vai chegar. E ela vai te traumatizar de uma forma que você não vai querer mais viver dentro dos Estados Unidos. O que a gente está falando aqui não é que você vai ter depressão, não. São situações que levam a ter depressão. Você pode vencer aqui nos Estados Unidos. Porque, gente, é importante você entender isso. Você vai se adaptar aqui nos Estados Unidos, porque você vai ter uma vida maravilhosa depois que você se adaptar. Vai conseguir conquistar suas coisas, pagar suas contas, mandar dinheiro para o Brasil. Mas até você chegar a essa parte de adaptação, você vai encontrar propósitos nos Estados Unidos com as oportunidades que esse país vai te oferecer. Mas você nunca vai conseguir substituir a sua vida no Brasil. Você pode ir para a comunidade que tem mais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Você não vai substituir a sua vida no Brasil. Aceite isso. Os 2 primeiros anos são anos que a depressão ela vai bater na sua porta todos os dias. Você precisa entender que você está no processo de adaptação e não no processo de substituição. A sua vida no Brasil você não substitui aqui nos Estados Unidos. Então esse é um alerta para vocês, porque a gente está tendo muito casos de brasileiros com depressão, muitos brasileiros que entraram pelo Caicai e em menos de 6 meses já estão com depressão, já querem voltar para o Brasil. A nossa aula se encerra por aqui. Se você quiser mais informações sobre assuntos de imigração ilegal aqui nos Estados Unidos, acesse os nossos vídeos aqui. Nós temos uma série de videoaulas que vai te ajudar muito a crescer e a entender como que é a vida do imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.